Esse é um vídeo muito especial. A gente vai entrar ali, ó, dentro do Domo da Rocha, o santuário islâmico, que é também o lugar onde fica a pedra sagrada, a pedra do sacrifício de Isaac. Segundo a tradição islâmica, também foi dali que Maomé subiu ao céu para o seu encontro com Deus. A gente vai entrar lá. O Jornada Infinita tem imagens exclusivas para mostrar para você. Imagens da pedra do sacrifício de Isaac. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no Jornada Infinita. Se você quiser conhecer também, tem o Além da Jornada, o nosso clube de membros, com muitos vídeos especiais. E aliás, quer estudar comigo? Vem conhecer os nossos cursos no rodrigoalvarez.site. Pelo que nos conta a Bíblia judaica, Deus decidiu fazer um teste com Abraão e ordenou que ele levasse seu filho, seu primogênito Isaac, para um sacrifício. Abraão deveria matar o filho. Como Abraão era um fiel servo de Deus, ele trouxe o filho aqui até o alto do Monte Moriá, se preparou para matar Isaac. A gente pode imaginar a dor de Abraão matando seu filho. Quando de repente veio um anjo do céu e disse a Abraão que ele poderia trocar Isaac por um cordeiro. O sacrifício humano seria substituído por um sacrifício animal, assim como aconteceu muito tempo depois aqui no Templo de Jerusalém. O sacrifício dos cordeiros, o sacrifício dos novilhos, de pombos, em homenagem a Deus, para agradar ao Deus Javé. Tudo isso surge desse episódio. E no fim, Abraão foi abençoado por Deus, porque a obediência dele era inabalável. A fé de Abraão era inabalável. E esse exemplo de fé serviria para sempre, para todos os seguidores, os descendentes de Abraão. Hoje, o que a gente vê aqui atrás de mim é o Domo da Rocha, um santuário construído pelos muçulmanos no final do século VII, quando eles conquistaram Jerusalém. Mas ele foi construído bem em cima de onde antes ficava o Templo de Salomão, que a gente estima que foi construído aproximadamente 2.900, 3.000 anos atrás. E ali ele foi construído bem em cima da pedra do sacrifício de Isaac, onde a tradição dizia que era a pedra do sacrifício de Isaac. Ali ficava também o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos, onde os hebreus, quando chegaram aqui e se instalaram em Jerusalém, colocaram a Arca da Aliança, a Arca que era também a moradia de Deus, onde estavam os 10 mandamentos, as tábuas que Deus comandou a Moisés, os mandamentos que chegaram até hoje. Eles ficavam ali dentro. Por isso esse lugar se tornou tão sagrado. E uma curiosidade sobre esse lugar é que, de acordo com o diretor Steven Spielberg, a Arca da Aliança foi parar num depósito do exército americano. Isso lá no filme Caçadores da Arca Perdida. Esse aqui, gente, é o Domo da Corrente, a estrutura mais antiga que existe na esplanada do templo. Há uma versão que diz que ele foi construído como uma espécie de maquete para o Domo da Rocha que fica do lado dele. Eles são bem parecidos mesmo. Mas existem outras tradições com relação a esse lugar, que aliás, por algum momento virou uma capela cristã quando os cruzados conquistaram Jerusalém. Aqui a gente pode ver ainda alguns resquícios dessa construção mais antiga, lá no começo, olha só. Escritos em árabe, referências ao Alcorão. É pequenininho, mas é muito bonito. E fica bem na entrada do lugar que é o mais sagrado de todos aqui, onde fica a pedra do sacrifício de Abraão, a mesma pedra de onde a tradição islâmica nos conta que Maomé partiu em sua viagem noturna para se encontrar com Deus. Por ser um evento complexo e multifacetado que levanta muitas questões sobre a natureza de Deus,
a natureza do sacrifício e a natureza da fé, o sacrifício de Isaac sempre fascinou a humanidade. E foi retratado de muitas formas diferentes, nas artes plásticas ou no cinema. What are you doing with that kid? Nothing. Tem até um videogame inspirado nessa história. Uma interpretação que é feita de maneira muito recorrente sobre esse episódio do sacrifício de Abraão, sobre esse episódio bíblico, é que ele seria um teste de Deus para a fé de Abraão. E acabou se tornando um exemplo, porque Abraão aceitou sacrificar o filho em nome de seu amor por Deus. Na última hora, Deus acabou salvando Isaac, mas a fé de Abraão foi testada e Abraão passou naquela prova. Para os cristãos, esse episódio é entendido também como uma metáfora. Um paralelo é feito aí com o episódio do sacrifício do próprio Jesus, o Filho de Deus se sacrificando para salvar a humanidade. A gente precisa entender que, da perspectiva histórica, o sacrifício de uma criança era relativamente habitual na antiguidade, acontecia. Alguns deuses, segundo os sacerdotes daquelas religiões, alguns deuses queriam sacrifício humano para se satisfazer. Então pensar na história do sacrifício de Isaac naquela época não deveria ser tão dramático quanto é para a gente hoje. Aliás, existe até uma tradição judaica, não a tradição principal judaica, mas uma tradição que diz que Isaac de fato foi sacrificado. Nesse contexto histórico, o quase sacrifício de Isaac por seu pai Abraão é importantíssimo por marcar uma posição firme contra a norma cultural do sacrifício de crianças e também por atestar a santidade da vida humana aos olhos de Deus. O surgimento do carneiro como substituto para o sacrifício no fim da história tem a função de reafirmar a vontade de Deus, indicar que o sacrifício humano era contra a lei e contra os desejos de Deus. Confirmando que naquela época os sacrifícios humanos eram algo que acontecia de maneira recorrente, preocupante para aqueles que cuidavam do povo hebreu, já nos primeiros capítulos da Bíblia judaica, que para os cristãos é o Antigo Testamento, há referências ao sacrifício humano com recriminações para as pessoas não fazerem sacrifícios humanos. Tem uma citação importante no livro do Deuteronômio. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. De acordo com a Bíblia judaica, foi o rei Josias, descendente de Davi, e que inclusive aparece em uma das genealogias que chegam até Jesus no Novo Testamento, o responsável por essas grandes reformas religiosas. Gente, nós já falamos da interpretação literal do sacrifício de Isaac, que acabou não acontecendo, como um episódio que provou, testou a fé de Abraão. A gente já falou sobre o aspecto simbólico, como algo que antecedeu e até preparou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente falou também da importância histórica desse evento, mas eu acho importante a gente conhecer também uma interpretação psicológica. O episódio do sacrifício de Isaac seria Abraão enfrentando seus próprios medos, suas próprias ansiedades, algo que todos nós temos que enfrentar o tempo todo. Abraão enfrenta seus medos, enfrenta a ansiedade e ao mesmo tempo realiza a vontade de Deus. É um episódio que faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que nos apavora, sobre aquilo que nos amedronta, os nossos temores, mesmo que pequenos às vezes. É preciso lidar com eles todos os dias. Seja qual for a forma de interpretar esse episódio poderoso, como evento histórico ou alegoria espiritual, o fato é que a história de Abraão e Isaac aqui no Monte Moriá continua cativando as pessoas e provocando emoções fortes, debates acalorados,
não só entre os seguidores das grandes religiões abraâmicas, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, mas principalmente entre os acadêmicos. E essa história, o sacrifício de Isaac, continua a inspirar pessoas de todas as culturas e crenças, trazendo muita gente até esse lugar. A obediência de Abraão e a fé dele, inabalável, foram recompensadas com uma promessa de Deus. Ele seria pai de uma grande nação e seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E a nossa jornada continua.